A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Palavras sagradas em cada lição. Graça e paz, amados, tudo bem? Então, como combinado, vamos ler a Bíblia toda em 6 meses. Estamos dando aí o pontapé hoje. Então, de segunda-feira a quinta-feira, nós vamos ler o Antigo Testamento e vou estar trazendo aqui sempre curiosidades que você deixou passar enquanto você lia. E de sexta a domingo nós vamos ler o Novo Testamento, começando pelo livro de Mateus, tá? Então começamos com Gênesis hoje e na sexta-feira vamos ler o livro de Mateus. Então são 6 capítulos por dia e nós vamos ler então a Bíblia toda em 6 meses, tá bom? E esses vídeos que eu estou trazendo para você aqui, eu vou trazendo algumas curiosidades que você deixou passar enquanto você lia a cada capítulo de cada livro, tá bom? Vamos lá então? Então, Gênesis capítulo 1, você leu lá do capítulo 1, do verso 1 ao verso 31. E uma curiosidade que tem aqui no capítulo 1 é que a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o céu e a terra estavam sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas, sobre a face das águas. Tá, então a primeira curiosidade aqui, havia trevas na terra. Por que havia trevas na terra? Porque a terceira parte dos anjos caídos foram jogados na terra, né? E ela ficou sem forma e vazia, mas havia trevas no abismo. Aonde é o abismo? Teologicamente falando, segundo alguns teólogos, o abismo é no fundo do mar, tá? A Bíblia trata, no mundo espiritual, na área da libertação, você vai ver que o sal, ele é uma especiaria contra qualquer mal. Claro que hoje tem misticismo, né, que o pessoal usa o Vale do Sal para fazer campanha, que na verdade é uma feitiçaria branca. Infelizmente a igreja neopentecostais fazem isso aí, é uma feitiçaria. Então, tanto que se você pegar o sal, um pouquinho de sal, dentro de um copo d'água, deixar atrás da porta da tua casa, da entrada, depois de uma semana, você vai medir a energia daquela casa. O sal, ele mede energia, então, se tiver energia negativa, ele supre toda a energia negativa de tal forma que o sal, ele vai transbordar para fora do copo. Às vezes chega a cristalizar de tanta energia negativa. Se aquela casa tiver uma energia boa, a água, o sal vai permanecer no fundo e não vai acontecer nada com aquela água. Então, na área da feitiçaria e na área da libertação, a gente conhece o sal como que fica inibindo o mal, tá? Então, por isso que Jesus disse que vós sois sal da terra. Por que nós somos sal da terra? Porque nós somos contra o mal. O sal impede do mal se manifestar, tá bom? Por isso que o sal, ele dá tempero. O sal, ele tem que ser equilibrado. Eu não posso ser um fanático, senão vou ser uma pessoa muito salgada. Eu vou afastar as pessoas que eu quero atrair. Então eu tenho que ser uma pessoa que dá o tempero certo. Você pode ver quando o alimento está bom, tá? Se eu tenho um alimento bom, quem leva a fama é o sal. Fala assim, o macarrão que você fez está com tempero ótimo, ou seja, o sal está no ponto certo. Então, até hoje, você vai ver no livro de Apocalipse dizendo que a besta emergirá do fundo do mar. É porque vai vir do abismo, né? E por que na nova terra, no novo céu, não terá mais mar? Por quê? Porque todo demônio, seus falsos profetas, sua legião, vão estar sendo lançados no inferno. E na nova céu, na nova terra, não tem mar. Por que não tem mar? Porque o mar, o sal do mar, é que não deixa com que esses demônios venham para a nossa dimensão, venham para a nossa terra. Estou falando de área de libertação. E esses demônios, alguns deles vão ser soltos no Apocalipse, porque eles estão no fundo do mar e é o sal que não deixa esses caras vir para cima, tá bom? Então, essa é por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, estava protegendo, estava guardando
as águas. Por quê? Porque as trevas estavam no fundo do mar. Primeira coisa que passou. Segunda coisa que, se você vai ler, vai estar dizendo que lá no versículo 4 diz assim, ó, versículo 3, aliás: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, e fez separação entre luz e trevas. Então, a segunda coisa que você deixou passar é que quem dá claridade ao dia não é o sol. O sol foi feito somente no quarto dia. Então, quem dá claridade na luz, nós somos seres espirituais num corpo carnal. Eu acredito na eternidade. A eternidade é espiritual, não é carnal. Então, você tem que entender que quem clareia o dia não é o sol. Quem clareia o dia é uma pessoa. Pegou? Quem clareia o dia não é o sol. Quem clareia o dia é uma pessoa. O sol é só uma estrela que está ali para governar. Mas, se você perceber, o sol foi feito somente no quarto dia. Então, no segundo e no terceiro dia, quem que clareava o céu? Deus. Deus é quem traz à luz o dia. Nunca foi o sol. Glória a Deus. Essas são a curiosidade que você deixou passar no capítulo 1. No capítulo 2, a gente vai ver sobre a formação do Éden. Então, nós aprendemos que Deus não fez Adão primeiro. Deus primeiro fez o jardim. Segundo o capítulo 2, Deus primeiro fez o jardim. Você vai ver Deus fazendo o jardim e vai dizendo que não tem chuva, mas apenas como é que eu posso dizer? Um expoente, apenas uma garoa, porque não havia homem da palavra da terra. Então Deus não fez o homem primeiro. Deus primeiro fez o jardim para depois fazer o homem. Ou seja, Deus nunca vai fazer algo sem propósito. Deus fez o homem com o propósito de lavrar o jardim. Deus fez o jardim para quê? Para que o homem venha estar nele. Então, no capítulo 2, nós aprendemos que Deus fez o jardim primeiro, depois o homem. A outra coisa que a gente deixou passar no capítulo 1, Deus não criou o homem, Deus formou o homem. Criar o homem é trazer ele de algo que não existe e fazê-lo. Não, Deus pegou uma matéria-prima que já existia e formou o homem do barro. Nós não fomos criados em Deus, nós fomos gerados em Deus e formados no barro. Então há uma diferença entre ser criado e formado. Criar é trazer algo existente que ainda não existia. Trazer existência a algo que não existe. Formar é usar algo que já existe, terceirizar. A diferença é que Deus nos elegeu nele. Efésios 1, 2 vai dizer que Deus nos elegeu nele. O que é eleger nele? Nós estávamos em Cristo e ele com fôlego de vida, nos colocou dentro do barro. Amém? Então, nós já existíamos antes de Jardim do Éden, nós já existíamos em Cristo e Deus não criou o homem do barro, Deus formou o homem do barro, tá? É outra coisa que nós precisamos entender. E no capítulo 2, como a gente já falou, vai falar sobre a formação do jardim. Então, a gente pensa cronologicamente que foi Deus que Deus criou primeiro o homem, depois o jardim. Não, primeiro Deus fez o jardim, para depois criar o homem. Glória a Deus, ou seja, Deus primeiro criou o trabalho. Você já viu aquelas piadinhas? Um dia eu vou pegar Adão, porque por causa de Adão a gente trabalha, não? A Bíblia diz que quem criou o trabalho foi Deus. Ele formou, ele fez primeiro o jardim, para que depois o homem viesse a lavrar nela, ou seja, já está na natureza do homem ser trabalhador. É por isso que a Bíblia diz que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. Capítulo de número 3. O que passou aqui? Aqui no capítulo 3, a gente vai quebrar. O legal, cara, de você ler a Bíblia e você estar vendo as curiosidades é que a gente vai quebrar muito paradigma que você aprendeu errado com a religião. Você vai aprender hoje da forma certa. Vamos lá. Se eu falar para você que Eva não pecou porque desobedeceu, ou seja, ela pecou porque desobedeceu, mas a desobediência não foi em comer da fruta, foi outra coisa. Quer ver? Diz assim, ó:
Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, presta atenção, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha, presta atenção, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Mentira, não foi isso que Deus falou. Deus falou assim, olha, tá vendo? Se você ler lá de volta, né, o capítulo 2, nós lemos que quando Deus fala com a Eva e quando ele fala com seu marido, ele diz assim, ó, de toda a árvore do campo você pode comer, exceto a que está no meio, a do conhecimento do bem e do mal. Ele nunca disse que não podia tocar, ou seja, o primeiro pecado de Eva não foi da desobediência, não foi lá em comer o fruto. O primeiro pecado de Eva na desobediência foi a mentira. É por isso que quando Jesus fala com os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer assim, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, vocês mentem, e o diabo mente desde o princípio, porque a primeira mentira que a Eva, dominada por Satanás, fez, a primeira coisa que ela fez foi mentir. Ela disse, nós não podemos tocar. Na verdade, ela podia tocar, porque ele era um lavrador, então tinha tempo. Lavrar a terra, o que é? Todo fruto tem o seu tempo de plantação e de colheita. Provavelmente essa árvore também tinha o momento de plantar e o momento de colher, só que eles não poderiam comer. E como é que eles iam cuidar da árvore sem tocar nela? Não tem como. Então a primeira mentira o primeiro pecado de Eva, aliás, nunca foi comer do fruto, mas sim foi a mentira. E queridos, muito crente vai para o inferno por causa da mentira. Já aceitou Jesus, mas a mentirinha, sabe aquela mentirinha pequena? Não sai da boca. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Deixa eu passar, né? Eita glória. Capítulo 4, nós vamos ver sobre o nascimento de Caim e de Abel e de Sete. Aí você vai ver o primeiro homicídio que acontece quando Caim ele mata Abel. Isso aqui não tem muito o que falar. E você vai ver que só no capítulo 20, no versículo 25, é que nasce Sete. Sete aqui é o filho que vai atrair a presença de Deus novamente para o homem. Porque existia Abel, que era amoroso, mas o que a gente aprende no capítulo aqui? Qual é a curiosidade? Por que Caim matou Abel? Porque Caim queria fazer a obra de qualquer jeito, queria dar sobra para Deus. Ou seja, tem muito crente Caim dentro da igreja que não faz nada, não produz nada, mas gosta de ficar matando os irmãos que fazem, gosta de ficar semeando discórdia entre aqueles irmãos que são Abel, que estão ali fazendo a obra, que estão jejuando, que estão buscando. Então tem muito crente Caim dentro da igreja querendo matar o chamado dos Abéis. Mas no meio desses dois sempre vai ter os Sete. O filho Sete, o terceiro filho de Adão, é o cara que começou a fazer a coisa certa para atrair a presença de Deus. Agora o capítulo 5 é o que vai te impactar, porque você lê o capítulo 5 e você não vai entender nada da genealogia. Só que aqui no capítulo 5 de Gênesis está escondido algo tremendo aqui. A genealogia, a salvação de Cristo está escondido na genealogia de Noé. Você sabia? Então vamos ler lá. A genealogia, ela vai dizer assim, no capítulo 5. Vai assim, este é o livro das gerações de Adão. Aliás, eu falei Noé, né? Mas é de Adão. E no dia em que Deus criou o homem, a semelhança, e Deus fez. Presta bem atenção no significado dos nomes. Olha só que interessante isso aqui. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou dar o nome, o significado de cada nome. Eu anotei aqui, A palavra Adão quer dizer homem.
O nome Sete quer dizer apontado. O nome Enos, que é filho de Sete, quer dizer no hebraico fraco e mortal. O filho de Enos se chamava Cainã, que em hebraico quer dizer aflição. O filho de Cainã era Malalel, que quer dizer santo de Deus. O filho de Malalel era Jered, que quer dizer ele descerá. O filho de Jered era Enoque, que quer dizer ensino e instrução. O filho de Enoque era Matusalém, que em hebraico quer dizer quando ele se for, virá. Lameque era filho de Matusalém, e o nome de Lameque quer dizer ausência de esperança. E finalmente nós temos o filho de Lameque, que é Noé, que quer dizer alívio e conforto. Aí se você juntar cada significado, desde Adão até Noé, vai dar a seguinte frase: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo de Deus descerá ensinando, e que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Forte, hein? O plano de salvação Deus escondeu no livro de Gênesis. E assim como esses, tem mais, irmão. Então, toda vez que você vê um livro de genealogia, você vê um capítulo que tem a genealogia, não passa batido, leia e veja o significado de cada nome, porque Deus tem coisas escondidas para esse tempo através desse livro. A Bíblia, ela é mais atual do que você pensa. Aleluia, glória a Deus. Então, finalmente, nós temos o capítulo 6, que vai registrar pela primeira vez a palavra graça, favor não merecido. O capítulo de número 6 é a palavra graça, favor não merecido. Vai dizer que Deus estava desanimado com a corrupção dos seres humanos, e vai dizer que se multiplicou a iniquidade do homem na terra, e o Espírito de Deus, o homem ficou desanimado, Deus ficou desanimado e queria destruir a terra, mas a Bíblia vai falar que no verso 7 do capítulo 6 diz assim, e disse Deus: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil. Noé, aí no verso 8 vai assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A primeira vez que a palavra graça é registrada não é no Novo Testamento, com o reino da graça de Cristo, o reino da salvação. A primeira vez que a palavra graça, favor não merecido, ela é registrada na Bíblia Sagrada, é em Gênesis. Quando Deus olhou para a terra e desistiu da terra, aos olhos de Deus, Noé achou graça, favor não merecido, ou seja, já estava apontando para Cristo. O mundo não tem mais jeito. O que Deus fez? Enviou o seu Filho amado, porque através do favor não merecido, da graça de Deus em cada indivíduo comum, ele não morrerá, ele não vai perecer, mas ele vai ter a salvação eterna. Amém? O videozinho ficou aí com 20 minutinhos, mas eu creio que você pegou aí, tá? Então essas aí foram as curiosidades do 6º capítulo. Amanhã eu trago aí as outras 6 curiosidades. Deus abençoe.